Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Ouvir é um ato político e a ciência potencializa as vozes de quem, por algum motivo, é silenciado. No ED Pesquisa de hoje, temos a honra de receber uma pesquisadora que levou o nome da Univale e do Vale do Rio Doce para o cenário nacional. Sua dissertação, intitulada Estou Cansada, Muito Cansada, Opressões Interseccionais de Raça e Gênero na Educação Básica, acabou de ser selecionada no prestigiado Prêmio Nacional de Teses, Dissertações e TCCs da editora Diálogo Freireano, para conversar sobre as formas de opressão de raça e gênero vivenciada por adolescentes negras na educação básica. Recebemos a mestre em Gestão Integrada do Território e professora premiada Érica Benigna Nascimento. Érica, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui, né, podendo conversar com você um pouquinho sobre a pesquisa. É um prazer nosso te receber, Érica, e inicialmente quero te dar os parabéns, né, pelo prêmio, a premiação nacional. Receber, né, o selo, né, do Diálogo Freireano diz muito sobre o impacto, né, da sua pesquisa, do caráter humano, né, da sua pesquisa. E aí, em relação à premiação, eu queria que você falasse um pouco o que representa, né, ter esse reconhecimento, tanto para você, mas também para as jovens que você ouviu as histórias na sua pesquisa de mestrado. Então, no primeiro momento, eu de fato achei que eu não tinha nenhuma chance de ser uma das selecionadas. Uma pessoa, um amigo me mandou o link para fazer a inscrição, eu não fiz a inscrição, porque não tem a menor possibilidade de ser selecionada. Mas uma outra pessoa me mandou o link novamente, falei, não, as pessoas estão insistindo, eu vou fazer a inscrição. Fiz a inscrição. Foi uma surpresa, assim, muito agradável quando eu recebi, na verdade eu nem acompanhei o processo, eu recebi um e-mail informando que eu tinha sido premiada e que eu não estava acompanhando o processo, porque de fato eu achei que que a minha pesquisa não poderia ser uma das selecionadas. Mas isso representa muito para mim, né, enquanto mulher negra, periférica, que tem toda uma trajetória de negação da intelectualidade. Então, a gente vem de um processo, né, enquanto grupo racial, onde o senso comum é que a gente não está nesse lugar da intelectualidade, inclusive que a gente duvida da própria inteligência e da própria intelectualidade. Então, isso reafirma a potência da pesquisa e para adolescentes negras é um processo de potencializar também as denúncias que ela faz a partir da minha dissertação. Porque eu acho que o grande feito da minha dissertação é justamente denunciar todas essas opressões interseccionais que essas adolescentes passam no cotidiano escolar. Isso é importante, né? O título da sua dissertação também é muito interessante porque, né, começa assim, abre aspas, estou cansada, vírgula, muito cansada, fecha aspas. E aí depois vem, né, apresentando a discussão que são as opressões interseccionais de raça e gênero, né? De onde que vem esse cansaço? Para quem está nos assistindo, o que significa esse cansaço? É só um cansaço físico, né? Ele se dá todos os dias, né? Como que isso está relacionado com o restante do título da sua produção? Então, esse título, Cansada, Muito Cansada, é uma das adolescentes negras durante a oficina temática, e aí ela foi narrar uma situação racista que ela vivenciou, ela bateu na mesa e falou, eu estou cansada, muito cansada, e aí assim, com uma indignação, mas também com muito cansaço de estar vivenciando isso o tempo inteiro, não só no contexto escolar, mas em todo o contexto do cotidiano da vida dela. E aí eu falei, gente, esse é o meu sentimento também, e aí eu percebi que era um sentimento de todas as adolescentes que estavam ali, esse cansaço, mas é um cansaço que é físico, mas também é um cansaço mental, de estar todos os dias fazendo esses enfrentamentos. Porque um adolescente branco, quando ele vai para a escola, ele tem que preocupar em aprender português, matemática, história, geografia. Uma adolescente negra, ela tem a preocupação de aprender os conteúdos, mas também de fazer enfrentamentos para conseguir sobreviver e preservar a saúde mental diante das violências que ela vive, né, as microviolências que ela vive no cotidiano escolar. Então, o cansaço vem daí. Mas, assim, o cansaço também é uma indignação que gera também uma reação para mudar esse quadro que a gente vive hoje na nossa sociedade.
Isso é muito importante, né? A sua pesquisa você faz, né? Você utilizou de oficinas e de rodas de conversa, né? Como que foi, né, esse processo de você ganhar, entre aspas, né, a confiança dessas adolescentes para que elas pudessem falar tão abertamente, né, da temática do racismo, do sexismo, né, a relação em raça e gênero, né, de forma tão aberta, principalmente dentro do ambiente escolar, lá na educação básica também, que é uma outra dimensão. Foi difícil demais. Não, não foi difícil. No primeiro momento, a gente fazia as oficinas na biblioteca, com a porta aberta, onde os funcionários da escola e os outros estudantes tinham acesso com facilidade. E aí, nas primeiras oficinas, eu perguntava, elas falavam assim, sim, não sei dizer. Ah, não sei, sim, não. E aí, durante o mestrado, 2 anos parece muito, mas é muito pouco, eu comecei a ficar angustiada e desesperada. Eu não consigo fazer com que essas meninas falem nada, nem reafirmando, né, a minha pergunta de pesquisa, nem negando o que eu vou fazer, muito desesperado. Até que, acho que na terceira oficina, uma delas sugeriu que a gente fosse para uma sala na parte de cima da escola, no calor de Valadares. Essa sala não era utilizada porque estava sem ventilador. E eu pensei assim, gente, por que ela está me sugerindo trocar de sala, trocar de ambiente? Mas no desespero de terminar a dissertação, eu vou topar tudo. Fomos para essa sala com o ventilador quebrado. Uma delas fecharam a porta e colocaram uma cadeira na porta. E só aí eu consegui, de fato, conversar com essas adolescentes. Ou seja, elas precisaram criar um ambiente que para elas era seguro, onde ninguém poderia ouvir o que elas estavam falando. E aí tem esse lugar de fala, né, que eu também sou uma mulher negra e parte do que elas narram eu também vivenciei. Então, em algumas intervenções durante as oficinas, eu também me expunha, eu expunha a minha vulnerabilidade. Isso gera também uma relação de confiança. Mas eu só consegui que elas falassem depois que a gente foi para essa sala, assim, muito quente, sem ventilador, mas com a porta fechada e uma cadeira na porta. Isso parece um detalhe, mas isso é muito simbólico, né? Quem pode falar? Com quem que eu posso falar? Então, precisou desse ambiente seguro para que elas, de fato, conseguissem falar comigo. E essa sua explicação, né, de como que aconteceu, ela é importante porque quando a gente pensa na escola, a gente parte do pressuposto que a escola deveria ser um lugar de acolhimento, né? Mas a escola também, e o seu trabalho de certa forma mostra isso, que é um lugar de dor, né? E aí talvez tocar nesse assunto é tocar nessa dor, né? Como que o racismo institucional, né, se manifesta nos corredores, nas salas de aula, muito, né, a partir da sua pesquisa, mas também a partir da sua experiência, né, enquanto profissional, enquanto mulher negra, né, uma profissional da educação que é uma mulher negra, reconhecidamente, né, atuante, né, nessa discussão publicamente. Como que acontece isso, esse racismo institucional dentro das escolas? Então, infelizmente, isso não é exceção. Isso está dentro da normalidade do funcionamento das escolas brasileiras, infelizmente. Não só por causa da minha pesquisa, que foi feita localizada aqui em Valadares, mas por causa do referencial teórico que eu utilizo, que faz, né, esse apanhado das escolas de uma forma geral. Muitas vezes o aluno negro que tem ou a aluna negra que tem uma punição muito maior do que o estudante que não é negro. Nos conselhos de classe, quando vai decidir quem vai ser reprovado, quem tem possibilidade de aprovar, a questão racial conta muito, mesmo que de forma subjetiva, na avaliação dos profissionais da educação. Eu estou vindo agora, antes do nosso bate-papo, de uma oficina também, de uma roda de conversa com as meninas da pesquisa, né? Meninas da Ciência, que eu desenvolvo juntamente com a Univale, uma pesquisa do CNPq. E aí elas estão pesquisando sobre a autoestima da adolescente negra. E é muito pesado, porque ouvir o que as meninas estão falando e chorando, que hoje foi o dia que a gente levou a Sabrina, uma amiga minha que é psicóloga, para poder fazer essa escuta, o quanto que as meninas choravam e narrava tudo o que elas sofrem no cotidiano escolar, é muito difícil
para a gente ouvir. Mas é o tempo todo, os professores que muitas vezes dificultam e têm um olhar diferente. E aí eu não estou falando, você está falando assim, Érica, mas você está falando que o professor é intencionalmente racista? Na maioria das vezes não, sabe, Ed? Eu ainda acredito que isso como o racismo é estrutural, as pessoas reproduzem esse comportamento, muitas vezes sem ter noção que está reproduzindo um comportamento racista. Por isso a importância do letramento racial, de ler, de pesquisas como a minha, para as pessoas entenderem, desnaturalizar determinados comportamentos que são extremamente racistas. Você tocou aí num termo, né, letramento racial, né, a necessidade das pessoas, né, pararem e entenderem essa discussão. O que você responde para aqueles que falam que letramento racial, a discussão de racismo, é um mimimi, é uma conversa que não leva a nada, é um papo de pessoas que querem ter privilégios, pessoas que diferente da boa parte, né, dos professores que você acredita que reproduzem, né, até sem perceber o racismo estrutural, aqueles que se posicionam falando, não, isso é uma conversa que não leva a lugar nenhum, isso é um mimimi. Como encarar isso? Como que encarar esse posicionamento? Então, tem dois caminhos. O primeiro caminho, eu sempre acredito, eu sou da educação, que é o processo de educação. Qualquer pessoa, e aí é uma afirmação, que tem minimamente o conhecimento do processo de construção histórica do Brasil, eles não vão fazer essa afirmação. Então, no primeiro momento, eu vou acreditar que é por ignorância. Se ainda assim, depois que a pessoa conhece todo o processo de construção histórica do Brasil, ainda continua achando que não existe racismo ou que o racismo é mimimi, aí essa pessoa é caso de polícia, é racista mesmo, e essa pessoa tem que responder pelo crime de racismo, porque ela já saiu desse patamar da ignorância e se ela continua reproduzindo essas falas racistas, então ela tem que haver com a justiça. Eu acho que são dois caminhos, ou a pessoa reproduz por ignorância, aí o caminho é o letramento, é ensinar, e se ainda assim, depois do letramento, a pessoa continua reproduzindo, aí é uma questão de caráter mesmo, aí tem que ser resolvido com a polícia. Isso é importante. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente, né, lê o seu material e fala lá, né, desse cansaço, né, das meninas negras, no caso da sua pesquisa, de terem que ficar falando, né, se posicionando contra o racismo, né? E por outro lado a gente tem essa força contrária daqueles que não entendem que isso é uma questão que envolve a todos, né, ou que o letramento racial não é importante. Por outro lado, lá na sua pesquisa, você fala um pouco da perspectiva de futuro, né? Então, como que essas meninas que têm que lidar com pensamentos como esse, né, que eu te perguntei, como que elas ainda conseguem pensar futuro? Pensar futuro para quem tem que, né, em todos os momentos, ser pedagogicamente correto, ensinar o letramento racial, dá tempo de pensar futuro? Como que é essa construção de pensar futuro, né, a partir da sua pesquisa de campo e da sua vivência também? Nossa, essa é pergunta de Enem. É difícil para nós, enquanto pessoas negras, pensar futuro, se projetar, por exemplo, em carreiras que historicamente a gente não tem acesso, pensar em uma menina negra enquanto médica, enquanto advogada, juíza, isso é muito difícil para a gente, porque a gente já cresce com baixa autoestima, a gente já cresce com a nossa identidade minada, como uma das meninas falava, eu estou com a minha identidade minada, no sentido que é muito difícil mesmo, né? O tempo todo a sociedade está te dizendo, você é menos inteligente, o seu cabelo é feio, os seus traços são feios, você é inferior, você parece com um animal. Então você vive, cresce desde a primeira infância numa sociedade que traz para você aspectos negativos. Mas ainda assim, se a gente não se posicionar, ainda assim, se a gente não tentar mudar esse quadro, e eu acho que já mudou, eu acho que tem avanço sim, a gente tem que andar muito ainda. Mas eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que se pensa, por exemplo, na minha vivência na década de 90, no fundamental, a vivência dessas meninas são difíceis, não estou falando que não seja difícil, mas hoje você consegue falar, você tem professores que dão conta de fazer essa discussão, dão conta de intervir nesses atos de violência.
Então, é importante essas meninas entenderem que é possível um futuro menos racista, sim. O que a gente tem que fazer é que todas as pessoas, independente da cor da pele, independente da orientação sexual, independente da crença religiosa, a gente precisa lutar por uma sociedade mais justa. E eu acho que é possível. Vai acabar com o racismo de forma definitivamente? Eu penso que não, mas melhorar é possível e é possível melhorar muito para que essas meninas consigam acessar um futuro melhor. Érica, para a gente encerrar, né, infelizmente, para a gente encerrar, você é uma egressa do mestrado em Gestão Integrada do Território, reconhecidamente de sucesso, né? A sua pesquisa chega, né, em outros espaços para além da academia. Como que o mestrado contribuiu para que você fizesse essa pesquisa tão sensível, né, e ao mesmo tempo rigorosa, né, cientificamente, tanto é que ganhou um prêmio, né, nacional, e qual a mensagem que você deixa para os educadores que estão nos assistindo agora? Nossa, duas perguntas. Bom, primeiro é dizer que, né, a partir do meu processo de construção, ninguém chega sozinho em lugar nenhum. Eu tive outras mulheres, outras pessoas, inclusive as minhas orientadoras, que foram essenciais nesse processo, porque muitas vezes eu quis desistir e elas me puxando, né, que foi Celeste e Fernanda. Então, não tem como, a minha pesquisa só é o que é, porque eu tive, entre as diversas mulheres que estavam no meu entorno, duas pessoas que também contribuíram demais. Então, não é uma pesquisa que é minha, individual. Sobre a questão dos educadores, o que eu falo o tempo todo, é preciso buscar letramento racial, é preciso colocar a lente, sabe, da questão do letramento racial, entender as violências. A escola, infelizmente, é um espaço hostil para as minorias, para os grupos minorizados. Então, você não consegue encontrar, por exemplo, dificilmente você encontra um homem trans na escola, porque ele é expulso da escola. A população negra, quem mais sai, quem mais evade é a população negra, que são grupos minorizados e que são hostilizados no ambiente escolar. Então, é preciso a gente ter esse olhar atento para que a escola consiga, de fato, abraçar e ser um lugar de acolhimento para todas as pessoas, independente de qualquer coisa. E isso é muito importante, né? Érica, muito obrigado pela sua presença e por esse olhar sensível, né, com essa reflexão para o campo da educação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou feliz demais com o papo, adorei. Muito bom. E aí também agradeço a você que nos assiste, convido você a assistir as outras edições do EdPesquisa sempre às quintas-feiras, às 14 horas, na TV Leste, ou no canal 3.2, que você pode conectar aí na sua televisão, no canal da Univale TV, direto na sua televisão. Ou também no canal da Univale TV no YouTube. Você procura lá, Univale TV. E aí você passa a seguir e confere o EdPesquisa na programação. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.